Vocês notaram que agora, nesse período de eleições da OAB, tanto Daniela Borges quanto a Ana Patrícia não estão usando mais a palavra presidenta? E o que isso significa? Porque, de repente, elas resolveram reatar com a língua portuguesa escorreita, deixando para trás aquela rasa militância ideológica e eleitoreira que ambas utilizaram em 2021 e também ao longo das suas respectivas trajetórias. Para qualquer simples observador está claro que o apelo emotivo das políticas identitárias tem prazo de validade, principalmente por serem uma maquiagem para a ausência de projetos idôneos para a advocacia. Mas o que essa sinalização delas representa? Eu sinto lhes tirar a esperança, meus amigos, mas elas não estão interessadas em fazer o que é certo, mas sim o que é eleitoralmente conveniente. E ambas perceberam que o eleitorado mais autêntico e verdadeiro dos advogados, que são conservadores e libertários, defensores das liberdades fundamentais, será o eleitorado decisivo para essa eleição. Mas esse eleitorado tem que ficar atento e não pode confiar o seu voto por tão pouco. É preciso que uma delas assuma um compromisso público com a defesa dos valores primordiais das liberdades fundamentais, sendo que a mãe de todas as liberdades é a liberdade de expressão. Indiscutivelmente, a liberdade é o primeiro de todos os direitos. A liberdade de pensar, de expressar o pensamento, de opinar, até porque esse é o pressuposto da defesa de qualquer outro direito, inclusive a vida. O próprio René Descartes asseverou: penso, logo existo. Ou seja, até mesmo para afirmar a existência da vida, é preciso haver o pensamento e a possibilidade de expressar a convicção livre. Mas qual tem sido a posição da OAB diante dos abusos totalitários que assistimos nos últimos anos no Brasil e na Bahia? Todos nós sabemos que, além de defender as prerrogativas do advogado, a OAB tem o dever de zelar pela ordem jurídica. Isso significa defender os direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade individual é cláusula pétrea. Olhemos as atitudes da OAB, olhemos as suas omissões e também olhemos as comissões da OAB, aproximadamente 100 comissões na OAB Bahia, e nenhuma dessas comissões de defesa da liberdade de expressão. Muitos filósofos explicam, todavia foi George Orwell que bem sintetizou que a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. E hoje, esse é o tema mais importante por conta dos ataques que vemos das instâncias governamentais, das Big Techs e da própria alta cúpula do judiciário. E qual tem sido a posição da OAB? Vemos a apatia da OAB. E digo mais, vemos a covardia intelectual e institucional por subserviência dos seus dirigentes à opinião midiática e por adesão a um partidarismo ideológico contra a liberdade das pessoas. A OAB hoje não tem sido apartidária como deve, pois ela cedeu ao aparelhamento ideológico de extrema esquerda em um movimento de servilismo à coordenação totalitária. Então, não estamos tendo uma OAB combativa, defensora das liberdades fundamentais, e nisso eu incluo também a chapa de Ana Patrícia, pois ela pertenceu a esse grupo por 9 anos e quando saiu não fez por oposição a militância ideológica que tomou conta da OAB, pelo contrário, fez uma adesão a essa linha ideológica. Ana Patrícia e Daniela Borges são mais do mesmo, tanto elas como as composições das suas chapas. Nesse contexto, diria George Orwell que a troca de uma ortodoxia por outra não representa necessariamente um avanço. Então, que mudança seria essa? Seja Daniela Borges, seja Ana Patrícia, sem um compromisso público com a defesa das liberdades fundamentais e sem a criação de pelo menos uma comissão de defesa da liberdade de expressão, teríamos somente um continuismo desse pragmatismo nefasto associado à militância ideológica de extrema esquerda dentro da ordem. Por isso, meus amigos, advogados, conservadores e libertários, nessa reta final da eleição da OAB, estejam atentos sobre qual das duas candidatas assumirá um compromisso público com a defesa dos valores primordiais das liberdades fundamentais. E só depois disso, essa candidata que assumir esse compromisso público com as liberdades fundamentais contará com o nosso voto.